Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas e Mohamed Ali. Daqui a pouco contaremos com a presença do Bruno Lima Rocha. Bem-vindo, pessoal. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Andressa Oliveira Soares, que é advogada de direitos humanos e coordenadora para a América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS. Lembrando quem nos acompanha de se inscrever no canal, também de deixar o like aqui no vídeo dessa transmissão. E vamos lá, né, gente, curtir o programa, que de curtida em curtida logo seremos milhões. E na sequência, a gente vai agora, então, para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Olá, pessoal, você que está chegando aí na nossa transmissão, essa é mais uma edição do Oriente Médio em Revista. Curta e compartilhe aí a nossa transmissão em sua rede social, em sua mídia social. Bom, editorial de hoje é liberdade de expressão, um conceito mentiroso do Ocidente. É comum vermos no noticiário da grande mídia europeia, estadunidense e brasileira críticas e ataques por falta de democracia e liberdade de expressão nos países árabes e da Ásia Ocidental. Mas o conceito de liberdade, em realidade, não está sendo respeitado por esses veículos nos seus respectivos países de origem, mostrando assim uma grande contradição do Ocidente. O genocídio em andamento cometido pelo Estado sionista de Israel mostra exatamente como o conceito de democracia está sendo jogado no lixo pelo Ocidente. Vejamos alguns exemplos. Atualmente, os governos estadunidenses e alemães criminalizam protestos contra quem defende a causa palestina. Nos Estados Unidos, o caso mais recente é do estudante da Universidade de Colômbia, Mahmoud Halil, um refugiado palestino criado na Síria, que está sofrendo um processo de deportação pelo governo Trump, tendo seu visto de estudante revogado sob a acusação de ser simpatizante do Hamas. A prisão de Halil serve de exemplo de como, mais uma vez, o dito país da liberdade trata quem pensa diferente. Já na Alemanha, está sendo colocada uma política de perseguição contra servidores públicos que atuam como ativistas em defesa da causa palestina. Milene Zauser é um exemplo disso. Ela foi demitida do Ministério do Trabalho alemão por crime de opinião, ao participar de atos denunciando o genocídio sionista em Gaza, e também por sua militância digital em mídias sociais. Já no Brasil, os crimes como sequestros e assassinatos contra palestinos são solenemente ignorados. A morte de um brasileiro de 17 anos, Walid Ahmed, em masmorras sionistas, na prisão de Megido, em Israel, não mereceu nenhum espaço em manchetes dos principais sites, jornais e chamadas de telejornais. A liberdade de expressão só interessa quando é contra o inimigo? É com você, Júlia. É isso, André. Importante reflexão no nosso editorial de hoje. Então, antes da gente iniciar nossa entrevista, lembrando a quem nos acompanha que é possível contribuir com o programa pelo QR Code, que vai aparecer aí na tela, ou também pelo endereço sindasp@gmail.com. Qualquer contribuição, qualquer valor já é importante para a gente manter o programa e a nossa equipe técnica que trabalha incansavelmente aqui toda semana
para levar esse conteúdo para vocês. O QR Code está aparecendo agora. Lembrando também que o Oriente Médio em Revista chegou no Instagram, pelo @Oriente Médio em Revista, então sigam a gente lá, também interajam nas nossas postagens para a gente também poder ganhar alcance no nosso perfil. Então, na sequência agora, a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, Andressa Oliveira Soares, que é advogada de direitos humanos e coordenadora para a América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS, que significa Boicote, Desinvestimento e Sanções. É uma campanha global de boicote ao Estado sionista. Então, boa noite, Andressa, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, gente. Obrigada pelo espaço para poder falar um pouquinho do BDS e essa campanha que muita gente já ouviu falar, né? Essas letrinhas têm pipocado por aí, mas é sempre bom a gente explicar um pouco a estrutura, de onde vem, o que a gente está fazendo, tanta gente trabalhando no mundo inteiro para a gente conseguir desmantelar o apartheid e o genocídio que sofre o povo palestino. É isso, Andressa, obrigada. Então, abrindo aqui a nossa conversa de hoje, né, falando em BDS, se tu puder explicar para a gente um pouquinho sobre a história do movimento, também comentar sobre a proposta, né, de vocês e como atuam os núcleos de coordenação pelos diferentes continentes. Tá. O BDS, ele surge em 2005, em julho de 2005, então esse ano tem o aniversário de 20 anos da primeira chamada do BDS, inclusive a gente está preparando vários eventos e várias jornadas e experiências nos continentes. Ele surge um ano após a primeira opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre os territórios palestinos ocupados. Então, a gente tem essa primeira opinião consultiva em 2004. Um ano depois, coalizões de diferentes ramos da sociedade civil palestina fazem o que a gente chama da chamada por BDS. Ele é um movimento inspirado no movimento de boicote ao apartheid sul-africano, que foi um movimento muito bem sucedido para ajudar a desmantelar o apartheid na África do Sul, e se baseando nessa experiência que estava ali recente, né, porque a gente estava falando do início dos anos 2000, e com o endurecimento do apartheid na Palestina, com a construção dos muros, com toda o endurecimento militar que veio pós-Oslo, né, e todo esse avanço das leis discriminatórias, a sociedade civil palestina, então, faz o chamado por BDS. Esse chamado por BDS nada mais é do que uma forma de dizer: sociedade internacional, vocês precisam fazer algo. Não dá para normalizar a situação do apartheid que a gente está vivendo, né? Depois, anos depois, mais de 12 anos depois, as grandes organizações de direitos humanos falam: existe um apartheid, né? Mas o povo palestino já estava falando isso há bastante tempo. E eles falam, bom, quando você tem um estado de apartheid, um estado que viola, viola o direito internacional de todas as formas possíveis e comete crimes contra a humanidade, né, que o crime de apartheid é um crime contra a humanidade, ocupação, genocídio, enfim, os países e as organizações e as empresas, enfim, todos os entes que operam nesse sistema internacional não podem atuar da mesma forma com esse estado, né, que comete esses crimes. Então, o que é necessário? É necessário boicote, desinvestimento e sanções. O B, que é o boicote, é a parte que entra também uma solidariedade mais ativa das organizações territoriais e de toda parte do mundo, talvez seja a parte que a gente mais ouve falar, né? Não comprem nessas empresas. Mas, na verdade, o boicote é muito mais do que só não comprar, né? A gente sempre fala do boicote estratégico. Então, a gente mira em contratos, por exemplo, de determinadas empresas com entes públicos de países. A gente mira na questão do boicote acadêmico, né, que é o não ter laços de normalização com as universidades israelenses que justificam todos os crimes e violações do direito internacional. A gente mira nos boicotes, por exemplo, articulados e nas campanhas de, por exemplo, ações globais. Então, tem uma série de coisas que vão muito mais do que o boicote do consumo, que é importante e que deve ser praticado, mas que vai além, né?
O desinvestimento é uma parte super importante, que é onde a gente vai trabalhar com as instituições financeiras, com os fundos de pensão, com os fundos dos países, etc., de não colocar dinheiro no Estado sionista, né? Então, a gente retira realmente os fundos para desenvolvimento de tecnologia, enfim, porque Israel, durante muitos anos, se vende como o Estado tecnológico. Ele tinha até o apelido de Startup Nation, né? E o investimento internacional era muito alto. E aí o movimento BDS vem mostrar que o seu investimento no Estado de Israel, primeiro, ele não é ingênuo, ele não é simplesmente civil, sempre existe um uso militar daquele dinheiro e das tecnologias que se produzem em Israel, e além de tudo, você pode ser passível de cumplicidade, né, com os crimes que estão sendo cometidos. Então, é onde a gente trabalha para a retirada desses investimentos, ou de fundos privados, ou de fundos públicos, ou de empresas, etc. E sanções é o que a gente maneja no nível dos estados. Então, a gente aqui fala de sanções legais de direito internacional, que não tem nada a ver com as sanções unilaterais e legais, por exemplo, que os Estados Unidos aplica por aí a torta e a direito. A gente está falando de sanções de direito internacional, que já foram aprovadas mais de uma vez em Assembleia Geral. E, além disso, na última opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça no ano passado, em julho, não só a Corte disse que as sanções são necessárias, como elas são uma obrigação de direito internacional dos países, para eles não incidirem na cumplicidade. E essas sanções são diversos níveis. Então, a gente tem as sanções de embargo militar, que são as principais, porque são onde atingem realmente a questão da máquina militar de Israel, e uma das principais atividades econômicas de Israel também é a exportação de tecnologia militar. E a gente tem também as sanções diplomáticas, por exemplo, ruptura de relações. E aí a gente tem as sanções, por exemplo, de expulsão dos fóruns internacionais, que foi o que aconteceu com a África do Sul, e isso vai criando um isolamento do Estado sionista e aumenta a pressão para que se, então, desmantelem os crimes que estão sendo cometidos. Então, por exemplo, a expulsão da FIFA, a expulsão da própria ONU, da Assembleia Geral, a expulsão do Comitê Olímpico Internacional e todas essas previsões que estão previstas, essas sanções que estão previstas na própria Carta da ONU e em outros instrumentos de direito internacional. Uma coisa muito importante, eu às vezes falo muito, vocês podem me interromper, mas sobre a organização, né? O que acontece? O movimento BDS, então, ele surge como essa chamada e ele ele surge de um consenso que a gente sabe que é difícil, porque a sociedade civil, como qualquer outro espaço, ele é heterogêneo. Tem as divisões, as formas de interpretar e as formas de pensar soluções. Mas a chamada por BDS, ele surge de um consenso muito amplo da sociedade civil palestina. E aí, como se dá a organização, né? Você tem a chamada, que está assinada por diversas organizações da sociedade civil palestina, sindicatos, movimentos de base, movimentos de mulheres, universidades, organizações de direitos humanos, enfim, um espectro muito amplo da sociedade civil. Aí, se vocês entrarem lá no nosso site, tem todos esses movimentos que assinaram a chamada. E depois surge o BNC, que é justamente o Comitê Nacional Palestino do BDS. Esse Comitê Nacional Palestino do BDS, ele é um comitê que é sediado em Ramallah, na Palestina, e ele representa 33 outras coalizões. Então, ele é uma coalizão que representa 33 outras coalizões, ou seja, ele é a maior coalizão da sociedade civil palestina, e ele se encarrega de ajudar com diretrizes e estratégias do movimento BDS. A ideia do movimento BDS é que ele seja um movimento capilar, que ele seja um instrumento, que ele seja uma ferramenta que os espaços, os lugares e os territórios possam utilizar para a solidariedade concreta com o povo palestino. Mas é óbvio que quando a gente está falando de um movimento, mesmo que ele tenha capilaridade e a gente não tenha uma estrutura hierárquica, né? Assim, os movimentos BDS dos territórios, eles são grupos abertos, existem às vezes no mesmo país existe mais de um grupo que trabalha com BDS, às vezes existem grupos que se focam em campanhas acadêmicas e culturais e outros grupos que se focam em campanhas econômicas. Isso vai variar muito da perspectiva e da capacidade do grupo,
Mas, independente disso, é importante que o movimento tenha diretrizes, primeiro, por uma questão de dizer o que o movimento quer, né? Então, o que é o BDS, quais são os linhamentos. Então, a gente é um movimento antirracista, todas as formas de racismo, a gente é um movimento que se preocupa com esse espaço mais inclusivo possível e também para ajudar nas estratégias, para a gente poder focar. Às vezes a gente vê umas listas enormes de boicote, né, na internet, e eu sempre falo que quando a gente está num sistema capitalista, imperialista que a gente tem, as empresas vão ser cúmplices em maior ou menor nível do genocídio. Só que a gente precisa focar. E aí, para isso, o BNC, que é o Comitê Nacional Palestino, a gente faz os estudos com a ajuda dos nossos parceiros sobre quais empresas estão investindo mais, sobre quais empresas são mais cúmplices e que seria mais estratégico a gente poder focar os esforços. Porque a gente quer que os boicotes sejam focados. Porque às vezes, se a gente ganha uma lista muito grande, a gente não consegue trabalhar. E como eu falei, não é só sobre o boicote de consumo. Então, é muito importante a gente ter uma lista mais reduzida, oficial, no nosso site também, porque são justamente as empresas, enfim, os alvos mais estratégicos para a gente poder trabalhar e somar os esforços ali naqueles alvos. Eu acho que você está mudo, Estou mudinho, agora eu voltei. A gente está acompanhando essa transmissão. Nossa convidada de hoje é Andressa Oliveira Soares, advogada de direitos humanos e coordenadora para a América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Você que está acompanhando aí a nossa transmissão, pedimos aí que você compartilhe, curta também esse conteúdo e também nos apoie através do nosso Pix, que está aí no pé da nossa tela. Quem está aqui com a gente agora também é o Bruno Lima Rocha, está entrando no programa. Bem-vindo, Bruno. Sempre aqui marcando sua presença importantíssima. Bom, Andressa, o BDS se faz sentir na economia sionista? De fato, consegue afetar a economia de Israel ou opera mais como uma forma de atingir a imagem do Estado colonial? Bom, quem responde essa pergunta são os próprios políticos israelenses. Um dos movimentos que eles têm mais medo é o movimento BDS. Em 2014, Israel criou um ministério só para combater o BDS. Então, assim, toda a função do ministério era combater o BDS e eles não conseguiram. Eles fecharam o ministério em 2021 justamente pela força e pela capilaridade do movimento e por ser um movimento de solidariedade internacionalista, um movimento global. É claro que a questão da imagem ela não é menor. Eu gosto de falar isso porque essa parte do isolamento, da mudança da narrativa, né, que a gente sabe que na mídia, principalmente na mídia ocidental, é muito complexa, e a mídia realmente é uma coisa assim, eu acho que eu não tinha dimensão, a gente sempre sabe, né, da questão da mídia ocidental, da mídia mainstream, a quem ela serve, mas realmente a cooptação e a reprodução do discurso sionista é uma coisa impressionante. Então, essa questão da imagem e da narrativa, ela não é menor. E isso tem muito a ver com também a questão de não normalizar, né? A gente não normalizar os negócios, as atividades com Israel como se nada tivesse acontecendo. Mas ele tem impacto, sim, na economia. Por exemplo, só no ano passado, a gente teve o Fundo de Bem-Estar da Noruega, que é um dos maiores fundos do mundo, desinvestiu 400 bilhões de Israel. A Intel tinha anunciado o maior investimento da história de uma empresa privada em Israel, de 25 bilhões, a gente conseguiu frear esse investimento. A Chevron estava, inclusive, uma das grandes intenções de Israel ao tomar Gaza é a questão do gasoduto, né, da exploração do gasoduto que eles têm na região. E a Chevron, que já opera em territórios ocupados, explorando gás e gerando energia para Israel, tinha anunciado uma expansão da planta
e também não conseguiu, por causa de pressão externa e pressão do BDS. Então, eles também frearam um investimento de 400 bi. No Brasil, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma campanha ampla durante o ano passado, com diversos movimentos sociais, vários partidos também subscreveram, etc. E a gente conseguiu frear uma compra de R$1 bilhão de equipamento militar da Elbit Systems, que é a empresa israelense militar. Então, existe um efeito econômico importante. Inclusive, eu mencionei na primeira pergunta, né, que Israel se vendia como a Startup Nation. Agora, as próprias revistas de economia, né, a mídia econômica está chamando Israel de Shutdown Nation, porque eles estão tendo tanto desinvestimento e estão tendo tantos problemas econômicos, né, o PIB a 0% ano passado, etc., que eles realmente, essa narrativa e essa imagem que eles tinham construído foi sendo dizimada, e muito por causa do movimento BDS, desses desinvestimentos, né? Bom, boa noite, Andressa, bem-vinda. Júlia, André, Bruno. Gente, seguinte, eu gostaria de saber de onde está todo mundo falando, pois vocês participando do chat dá mais engajamento, os algoritmos ajudam, e o que a Andressa está falando é muito importante. Ela está nos apresentando, né, toda o trabalho da BDS e o quanto ela atinge economicamente, porque o mundo é financeiro, o mundo é econômico. A economia faz guerra, a economia faz política, a economia mata e genocida, e a economia faz, né, cessar fogo ou deixa o cessar fogo não acontecer. Então, é muito importante. Economia é tudo. O dinheiro é importante. Infelizmente, o dinheiro ele move as máquinas e a gente precisa botar o dedo na ferida. Andressa, muito importante. Falem de onde vocês são, cliquem no gostei, compartilhem essa live. É muito importante. Andressa, eu gostaria de saber o seguinte: as entidades palestinas que operam no território ocupado se apropriam do BDS? Essa coisa de se apropriar é um pouco complicado, porque, como eu falei, o BDS ele foi criado e a chamada dele foi feita para que todos pudessem fazer e usar BDS, né? Mas é muito importante que a gente dê crédito a quem tem crédito, que é a sociedade civil organizada palestina. Foi essa coalizão, então, ele é um movimento feito por palestinos e liderado por palestinos. Eu acho importante dizer isso porque, por exemplo, eu trabalho para o comitê como esse elo para a América Latina e para os movimentos. E uma das grandes intenções do Comitê Nacional Palestino, ao pedir para a gente trabalhar com os grupos dos territórios fazendo BDS, é conectar as lutas, né? Então, a gente quer mostrar que a luta do povo palestino ela não é isolada. Ela tem tudo a ver, por exemplo, com os movimentos contra a militarização e violência policial no Brasil. Ela tem tudo a ver com a luta contra o racismo, às vezes até contra a mesma empresa, por exemplo, o Carrefour. Ela tem tudo a ver com as lutas, por exemplo, no campo, ou contra as empresas de agrotóxico, ou as empresas de irrigação, que acabam tomando a água dos camponeses e da agricultura familiar para os latifúndios e para a agropecuária de exportação. Então, tudo isso é sobre conectar, porque, como você falou também, é um modelo que, além de ser um modelo imperialista e uma questão de um apartheid étnico, é um modelo econômico que se impõe, né? Que é um modelo colonial, o modelo de exploração capitalista. Então, a gente quer reunir essas lutas. E aí, por que eu falo disso? Porque o Comitê Nacional Palestino, que representa essa coalizão da sociedade civil palestina, ele chama por essa ação, ele lidera há muito tempo essas campanhas, e ele nos ajuda a entender o que é mais estratégico para a Palestina e como a gente pode conectar aqui, né? Agora, é claro que o BDS, por ser um movimento capilar e que a gente quer que todo mundo use, às vezes surgem coisas que, por exemplo, tem o nome do BDS, mas não é bem, né, o BDS e tal.
Isso é uma coisa que acontece, né? O que a gente tenta sempre tomar cuidado, e a gente fala, é um movimento aberto, é para ser um movimento capilar e é para ser uma ferramenta. Mas a gente tem as redes sociais oficiais, a gente tem o nosso site, então sempre procurem consultar até essa questão dos alvos mesmo, né? A gente não está dizendo que, por exemplo, Nestlé, né? A Nestlé é uma empresa muito violadora de direitos humanos em vários níveis, né? Mas ela não é um alvo prioritário, então às vezes a gente consegue focar nossa energia em outras empresas, né? Então a gente poder entender um pouco isso por uma questão de articulação. É uma ferramenta para ser usada, mas é uma ferramenta que, como qualquer outra, para funcionar, tem que ter estratégia e tem que ter articulação. Então, é isso, assim. Eu acho só importante dizer que é um movimento chamado e feito pelos palestinos e liderado pelos palestinos. Então, é muito importante essa perspectiva também. E, enfim, a gente trabalha dessa forma e a gente tem esses pontos focais nos continentes para reunir com os ativistas e com o pessoal que está trabalhando nos territórios em cada país, né? Então, a gente tem aí esses pontos focais para fazer essa comunicação com o comitê, mas na verdade quem faz as campanhas acontecerem são os ativistas nos países, nos territórios. Então também não é uma questão de apropriação, né? Todo mundo que está trabalhando nas campanhas está fazendo o BDS acontecer. A gente só pede a atenção para essas diretrizes que vêm do comitê, tanto para articular os esforços, quanto para questões de segurança também, porque a gente sabe que tem muitas iniciativas de criminalização dos ativistas pró-Palestina hoje, e a gente precisa se cuidar e se proteger mutuamente. E também não colocar as pessoas que estão na Palestina em mais risco iminente do que elas já estão, né? Perfeito. Boa noite, Andressa. A pergunta era bem nesse sentido mesmo. Diante da campanha, vamos ficar só no cibernético, né? Porque queria fazer essa observação aqui. Realmente, foi criado em 2008 o Ministério de Assuntos Estratégicos e Diplomacia Pública. Depois ele foi reconfigurado, virou 2 em 1. Então, existe uma campanha cibernética permanente, o Ministério, aspas, do BDS fundiu em outro ministério e continua operando. Qual é o tipo de ameaça mais comum em nível cibernético? Por exemplo, derruba um site, tem uma campanha de deslegitimação pelas redes, tem operadores legais, só acabar a frase, operadores legais contra as direções do BDS. A gente sabe o papel do BDS nos Estados Unidos como o mais importante de todos, como aquele que puxa as campanhas. Lá, como é que está o tipo de operação, porque acaba que é o país que é mais judicializado também. Enfim, o nível de ataque cibernético contra o BDS e também os ataques legais. Essa seria a pergunta agora. Tem muitos dois. Em termos cibernéticos, a gente tem tido muito problema com hacker, né? Assim, o site já sofreu alguns ataques. Na época, por exemplo, enfim, às vezes acontece também sabotagem. Então, a gente, por exemplo, o pessoal hackeia o site e posta alguma coisa que não foi a gente que postou, né? Recentemente, a gente teve um problema muito sério com o Twitter. A gente está tentando sair, né, do Twitter, do X, com toda a questão que a gente sabe que está em torno a isso. A gente já tem uma conta no Blue Sky, mas é difícil ainda transferir toda a audiência, ainda mais fora do Brasil. Em outros países tem sido difícil. E aí o nosso Twitter foi hackeado, a gente ficou um tempão para conseguir, ainda não recuperou totalmente. Então, tem a derrubada das contas e tem muita sabotagem. Então, às vezes, a gente entra e foi tweetado alguma coisa, foi postado alguma coisa que realmente não foi a gente que postou e a gente tem que correr atrás. Mas, realmente, as ações articuladas anti-BDS no mundo, elas são muito judiciais também, né? E aí, assim, essa coisa dos Estados Unidos é porque varia um pouco. Na verdade, assim, por exemplo, os grupos de BDS do mundo árabe, eles têm um papel importantíssimo na pressão pela não normalização dos países árabes. Os grupos na América Latina e na África são os grupos que mais lideram as campanhas, por exemplo, contra empresas militares ou contra empresas
de água, irrigação, como a MEC Corotia Netafim, por exemplo. Nos Estados Unidos, o foco deles é desinvestimento, principalmente porque é dali que sai boa parte do dinheiro que alimenta o Estado sionista hoje. E aí, por causa disso, e pelo tamanho do lobby sionista que existe nos Estados Unidos, houve muitas tentativas, não só nos Estados Unidos, na Europa também, de criminalização do movimento e também de judicialização ou perseguição, né, dos ativistas. Em geral, não foram bem sucedidas, né? A gente tem casos isolados, mas, por exemplo, as tentativas de legislação anti-BDS, legislação que, enfim, que proibisse, né, a execução de campanhas, elas não têm sido bem sucedidas. É óbvio que a gente vive um momento que, pelo BDS, está tendo mais impacto, por causa do aumento também da solidariedade internacional, toda a questão da visibilização do genocídio, e o Trump, né, que realmente entrou aí com todas as... fazendo tudo e mais um pouco contra o sistema de direito, se é que existia um sistema de direito anterior a lá, mas assim, o pouco resquício que tinha de institucionalidade, eles estão derrubando. Então, a gente realmente nunca sabe o que vai vir. Mas, em geral, e uma coisa que eu acho legal falar, nos Estados Unidos e na Europa, grandes aliados nossos que têm sido trabalhado para brecar as iniciativas anti-BDS são comunidades e organizações de judeus que entendem o BDS como um movimento importante, e eles são muito importantes para frear. E por incrível que pareça, por exemplo, o companheiro ali falou no chat da IPAC, o Jewish Voice for Peace, né, fez uma pesquisa que a IPAC, que é um lobby cristão sionista, é um dos grandes responsáveis pelo lobby sionista hoje nos Estados Unidos. Então, é muito importante a gente diferenciar essa questão da religião também, porque às vezes as pessoas ficam muito no raso, né, que é uma questão religiosa, e na verdade o lobby é muito mais complexo. Mas eu diria que cada país e cada região tem um desafio, né? No Brasil, a gente tem, e na América Latina como um todo, a gente tem acompanhado muito um aumento de casos individuais de perseguição contra ativistas, né? Às vezes por causa de um Twitter, uma entrevista, etc., e aí toma-lhe processo de antissemitismo, né? E uma coisa que o lobby sionista tenta muito é emplacar a definição da Aliança Internacional da Memória do Holocausto, que é uma definição de antissemitismo, que é uma definição muito problemática, porque ela tem definições de antissemitismo importantes, que realmente configuram o antissemitismo, mas ela insere ali uma conexão do sionismo com a identidade judaica. E aí, quando você critica o sionismo, naturalmente, isso pode ser encarado como antissemitismo, e isso é um problema muito sério para essa perseguição dos ativistas pró-Palestina no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente sofre, mas em cada região a gente tem lidado com isso de uma forma diferente. Em geral, as legislações anti-BDS não têm sido vitoriosas. Certo, então, Andressa. Hoje a gente está recebendo a advogada de direitos humanos e coordenadora para América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS, Andressa Oliveira Soares. Só lembrando, antes da gente continuar a nossa conversa, de vocês deixarem o like aqui no vídeo dessa transmissão, quem puder também compartilhar o programa nas suas redes sociais e dar aquela força pelo QR Code que aparece aqui na tela, ou pelo e-mail que está aparecendo também, sindasp@gmail.com. Qualquer valor é super importante para a gente dar continuidade a esse trabalho. Lembrando também da nossa página no Instagram, então nos sigam lá, @Oriente Médio em Revista. Só antes da gente continuar, Mohamed, tem alguns recados para passar para o pessoal, não é? Sim, sim. A gente está chegando no Dia da Terra Palestina, né? Anualmente, o povo palestino realiza manifestações, protestos e outras atividades pelo Dia da Terra, né, no dia 30, que integra o calendário nacional palestino.
A data remete a uma forte resistência contra o roubo de terras palestinas em 30 de março de 76, quando Israel ordenou a tomada de 2.000 hectares da Galileia, território palestino ocupado desde 48. Os palestinos resistiram, né? Fizeram protestos e greves. E o que as forças israelenses fizeram? O mesmo de sempre, né? Mataram e feriram os palestinos, né? Mataram 10 e feriram centenas. Então, no dia 30 de março, né, os comitês espalhados pelo Brasil vão fazer vários eventos em comemoração do Dia da Terra Palestina. Na Palestina se planta muita oliveira nesse dia, né, para mostrar a ligação com a terra, com a raiz, né? E aqui vamos fazer manifestações, né? Santa Cruz do Sul, a gente vai ter um sarau no dia 30, às 18h30, na Praça da Cultura, que é próximo ao Monumento do Migrante. Ribeirão Preto, dia 29, às 9h30, na Esquina Democrática. São Paulo, dia 29, às 11h, caminhada da Oswaldo Cruz à Praça Estado da Palestina. Belo Horizonte, 31 às 10 horas, Assembleia Legislativa, Plenarinho 2. Ela terá o seu ato, né? Aberto ao público. Porto Alegre, dia 29, 18 horas, né? Praça Peri Machado, no Menino Deus. Em Minas Gerais, nós teremos uma audiência pública, né? No dia 31, segunda-feira, às 10 horas, né? Esse no Plenarinho 2, né? Rio de Janeiro, manifestação sexta-feira, dia 28, às 15 horas, concentração na Candelária, né? E em Porto Alegre, terá uma exposição de cartunistas chamada Minha Casa, Minha Vida, com diversos cartunistas. Vai do dia 25 de março a 19 de abril. Abertura às 19 horas no Clube da Cultura, na Ramiro Barcelos, 1853. Então, esses são os recados, gente, né? Está o Brasil inteiro, os comitês do Brasil inteiro em atividade, né, com a volta dessas atrocidades e agora mais conectados com esse movimento BDS para a gente espalhar essas sanções, desinvestimento e boicotes a esse Estado genocida de Israel. É isso, Mohamed. Obrigada. Para quem está nos acompanhando, se tiver alguém dos comitês e puder deixar aí um comentário, dar uma saudação para a gente, é bastante importante. Então, seguindo a nossa conversa com a Andressa, que é advogada de direitos humanos e coordenadora para América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS, seguindo a nossa conversa, Andressa, de que forma quem está desorganizado e quer apoiar o BDS, de que forma essas pessoas podem participar? Boa pergunta. Falando aqui do Brasil, né, que eu acho que é legal a gente trazer um pouco para a nossa realidade, o BDS Brasil, né, que na verdade ele não é uma organização fechada nem nada, né, eles são pessoas que fazem parte de diferentes movimentos, mas que também tem pessoas autônomas que no momento não estão em nenhuma organização. A gente faz as reuniões e são reuniões abertas, né, a gente conversa ali de campanhas, estratégias e coisas que a gente pode fazer. Essa é uma opção para quem quer se engajar mais nas campanhas ativamente. Outras opções, né, como o Mohamed estava mostrando, esses atos que acontecem, nunca fui em nenhum, não tem problema. A primeira vez é para ir e para participar. Porque o que acontece? Todos esses também, eles acontecem num marco que a gente chama que é a Semana contra o Apartheid Israelense, né? Que todo ano, desde o início, enfim, há muitas décadas já, quase 2 décadas, o BDS chama, que é uma semana que virou mais de uma semana, já teve ano que foi um mês, né? Depende um pouco de como está, para fazerem atos meio que coordenados, né? Cada um com a sua capacidade, cada um dando o enfoque, enfim, que faz sentido para a sua realidade, mas que o mundo inteiro possa estar fazendo atos, né? Então, esse ano, o marco está sendo do dia 21, que já houve, por exemplo, um montão de manifestações em relação à questão da água na América Latina.
porque foi também o Dia da Água no dia 22, mas o dia 21 é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, então foi o dia que deu-se o marco inicial, e o Dia da Terra Palestina vai fechar. Se for um pouquinho depois, né, a gente viu, tem ações 31, primeiro, não interessa. O que interessa realmente é a gente ver essa manifestação global, né, essa movimentação global, porque eu acho também que as pessoas, principalmente as pessoas desorganizadas, né, que elas se sentem impotentes, elas não sabem o que fazer, e dá um desespero ver toda essa situação, e ao mesmo tempo dá uma fadiga, no sentido de que, poxa, eu estou aqui vendo tanta notícia, cada dia parece que é pior, cada dia morre mais gente, e o que eu tenho que fazer? Eu não quero parar de falar disso, mas ao mesmo tempo... Então, é importante esses momentos para elas verem em que tipo de ato elas podem se juntar, em que tipo de grupo elas podem estar. Para fazer BDS, a gente fala de articulação, então tem os grupos que estão trabalhando nas campanhas, mas você não precisa necessariamente pertencer a um grupo para trabalhar nessas campanhas. Em última instância, a gente tem a questão dos boicotes, que eu acho que é sempre importante. Como eu falei, a gente fala do boicote estratégico, mas o boicote de consumo é uma coisa importante. Por exemplo, a campanha do McDonald's, que foi uma campanha que a gente chama de campanha orgânica, né? A gente ressaltava a cumplicidade do McDonald's, mas as próprias pessoas começaram a parar de consumir, as próprias pessoas começaram a falar disso nas redes sociais. Quando viu, o McDonald's perdeu 1,5% das vendas só no ano passado. Isso parece pouco, mas quando a gente coloca no macro é muito. Então, essas campanhas orgânicas são muito boas, são efetivas também, e é importante a gente também engajar nas redes sociais, né? Igual vocês estão falando aqui, a mídia independente, os nossos posts, enfim, os materiais, divulgar. Quando a gente faz, por exemplo, campanhas articuladas, a gente faz muita coisa, agora a gente tem uma de envio de e-mails para a Assembleia Geral, para a expulsão de Israel. Isso todo mundo pode fazer, né? A ideia é encher a caixa de e-mails dele mesmo, chegar a mais de 1 milhão de e-mail lá, para eles falarem, bom, tá todo mundo pedindo a mesma coisa, né? Então, são coisas... Então, sempre tem alguma campanha ou alguma ação que as pessoas podem participar, mesmo não estando organizadas, e da sua própria casa, que é interessante checar as redes sociais sempre, não só dos comitês de solidariedade, mas também a gente tem o nosso Instagram, que é BDS Movement, em inglês, e a gente tem a página português e espanhol, que é Movimento_BDS. E aí essas duas são as oficiais, e aí tem tanto as ações globais e as ações latino-americanas brasileiras, e tem a página do BDS Brasil também, que o pessoal sempre compartilha o material, e aí é @BDS Brasil, talvez seja mais fácil de achar. E aí não é uma página do Comitê Palestino, mas eles estão sempre compartilhando também as coisas que vão acontecer no Brasil e as notícias em português. Bom, bem lembrado aí, você lembrou aí do Instagram, e é bom lembrar que o Oriente Médio em Revista também está no Instagram com uma página, @Oriente Médio em Revista. Pessoal, vamos curtir, compartilhar esse vídeo aí em suas redes e dando aquele like. E se puder, claro, dando aquela força aí através do Pix, está rolando aí abaixo na tela. Andressa, eu tenho 2 perguntas para você. Quando foi que te deu o start de abraçar a causa palestina? E especificamente falando no Brasil, como atua o lobby sionista aqui contra o BDS? Eu adoro falar disso, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem família palestina? Não. Mas você tem descendência árabe? Não. Eu não tenho, mas é porque o que acontece? Eu sempre trabalhei como advogada popular e consultoria de direitos humanos e para os movimentos sociais, e eu trabalhava muito com as empresas violadoras de direitos humanos das comunidades, principalmente aqui na América Latina. E aí eu comecei a perceber dentro de redes globais, né, de resistência, claro, todo mundo que trabalha com direito internacional sabe do tamanho das violações de Israel, mas eu comecei a perceber um padrão de atuação dessas empresas em relação ao genocídio, em relação a outros genocídios também que estavam acontecendo, etc. E eu conheci o pessoal do BDS numa coalizão do comitê, né, numa coalizão internacional
para desmantelar o poder corporativo das transnacionais e enfrentar as violações. E eu falei, poxa, como internacionalista e como advogada de direitos humanos, é impossível você não trabalhar na causa palestina hoje, de alguma forma, tendo descendência, tendo ligação. Se você quer defender, com todos os conflitos que existem nas organizações internacionais e todas as críticas que a gente tem ao direito internacional colonial, se você quer defender um pouco de institucionalidade que existe ainda, e um pouco enfim, das bases de humanidade do direito internacional, a gente não está nem falando de pedidos, né? A gente está falando de humanidade, você tem que trabalhar com a questão da Palestina. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com eles e fiquei, isso foi antes, inclusive, né, enfim, de toda essa divulgação do genocídio, e eu já tinha começado a trabalhar com eles. E aí é bom perceber também como que já aconteceram várias coisas muito antes da mídia começar a noticiar um pouco sobre a Palestina, né, que estava uma situação completamente invisível. Sobre o lobby sionista no Brasil, a gente tem tido muitas questões em relação a ativistas. Então, tem vários ativistas do BDS que têm sofrido processos pontuais, né? A gente teve também problemas dentro das universidades, porque uma das grandes campanhas do BDS, que é uma campanha que faz parte do Comitê Nacional Palestino, que é o PACB, que é a campanha de boicote acadêmico cultural, ela começou a crescer muito nas universidades, na USP, na PUC, né? Professores e estudantes, e eles começaram a sofrer perseguição, processo administrativo, né, supostamente por antissemitismo, etc. No final, os resultados desses processos têm sido positivos, porque realmente a gente consegue comprovar muito facilmente que o BDS é um direito, mais do que uma obrigação, é um direito e uma obrigação, eu sempre falo isso. Fazer BDS é um direito que a gente tem de fazer boicote, de fazer campanha, e mais do que isso, é uma obrigação, e não tem nada a ver com o antissemitismo. Então, a gente tem conseguido, mas é uma coisa que acaba desgastando, né, os ativistas. Por isso que é muito importante a gente entender do que se trata, abraçar a narrativa, desmistificar as coisas que circulam, porque isso ajuda com que os ativistas consigam enfrentar menos esse tipo de processo e consigam se focar mais nas campanhas que são realmente o que gera efeito e que a gente quer ver funcionar, né? Então, a gente tem sofrido muito essas questões e, óbvio, né, sempre que a gente fala do governo e das manifestações do governo, quando a gente pede, sobretudo, as sanções, existe um lobby sionista muito forte para dizer não, mas ainda mais, né, nessa perspectiva mais diplomática, né, de não pode falar que é genocídio, não pode cortar relações, não pode embargar. E aí a gente sempre traz a perspectiva do próprio direito internacional. Não é uma questão de, existe um conflito e eu estou escolhendo um lado. Não, é uma obrigação de direito internacional de todos os países sancionar Israel. Mas a gente sabe que esse lobby existe através do lobby político e do lobby econômico também, diretamente nas instituições de governo, em todos os níveis, né? Prefeitura, estadual e federal. Perfeito. Eu vou ler aqui uns superchats do Hussein Brasil, né? Que ele... onde é que está o superchat aqui? Vocês já convidaram a doutora Maiara Pinheiro? Ela virá em abril. Ela estará aqui conosco, né? Eu vou fazer o Maíra Pinheiro, ela vai estar aqui conosco, Hussein. Vamos botar e ela vai estar em breve com a gente. Hussein Brasil, centenas de genocidas sionistas livres no Brasil. Essa foi a nossa pergunta da semana anterior, né? Como eles vêm aqui fazer turismo, né? E riem da nossa cara, usufruem das nossas belezas naturais e voltam para genocidar, para matar, fazer o inferno em Gaza, como se nada tivesse acontecido, né? Inclusive, estamos fazendo força, né, para que o Brasil rompa relações com Israel, né? Existe uma campanha grande, não só com o presidente da República, como governadores,
deputados, vereadores e demais. Hussein Brasil, boicotem Mac, Starbucks, Coca-Cola e L'Oréal, etc. Starbucks ela está passando por uma péssima fase, né? Também recebemos aqui, Força ao Canal, de Mário Gatti. Super abraço. Muito obrigado, Mário. Hussein Brasil, sensacional trabalho da Palestina, Action, no Reino Unido. E mais, professora Antifa. Muito obrigado, professora. Hussein Brasil, não são turistas, são brasileiros. Bom, então, para encerrar a entrevista, né, Andressa, ainda no Brasil, falando de Brasil, poderia nos indicar os setores da economia nacional que mais comercializam com o apartheid sionista? Sim, hoje a gente tem o foco, e tentando ser bem concreta, né, na compra de equipamentos militares. Então, a gente tem bastante compra do Exército Brasileiro de equipamentos militares. Hoje a gente tem 2 subsidiárias da Elbit Systems. A Elbit Systems é uma empresa militar israelense, que é a maior produtora de equipamento militar que é usado no genocídio. Ela tem 2 subsidiárias no Brasil, a Ares e a AEL. Então, por exemplo, o pessoal do Comitê do Rio Grande do Sul tem uma campanha histórica contra a AEL, porque o Brasil ele importa muita tecnologia militar e muito equipamento militar, e ele exporta partes que são produzidas nessas subsidiárias. A gente também, então a gente tem isso no nível do Exército e a gente tem isso no nível estadual das polícias, né? A gente tem hoje, por exemplo, 4 acordos vigentes com Israel, acordos internacionais de cooperação, sendo que 3 deles são de segurança pública, militar e aviação, que é uso dual use, né, do uso duplo que a gente chama, que foram assinados pelo presidente Bolsonaro. Alguns são parados no Congresso para poder passar pelo processo de ratificação, mas a gente tem pressionado também para que se retire a assinatura desses acordos e o que já está promulgado possa ser revogado, porque as polícias e os estados, né, sobretudo os estados que são governados por governadores fascistas, enfim, têm usado esses acordos para treinar as polícias, né? Então, existe muito acordo de cooperação de treinamento de polícias. Eles vão para Israel, treinam, recebem treinamento, imaginem um tipo de treinamento, né? Um treinamento para genocídio e apartheid, e voltam, né? O pessoal, por exemplo, do Rio, da Maré, enfim, que trabalha com isso há muito tempo, fala sobre a questão dos checkpoints, como foi reproduzido os checkpoints de Israel para o povo palestino no Rio, né, nas ocupações das favelas. Então, a gente tem esse caráter militar, a gente tem o petróleo. Então, hoje, o Brasil ele exporta petróleo para Israel. A gente teve um relatório da Origin International que denunciou isso no The Guardian, etc. Depois a gente fez pesquisas internas na ANP, etc. E realmente viu-se que sai petróleo. É mais difícil detectar de qual campo de petróleo está saindo e qual empresa está exportando, porque muitos dos campos foram privatizados, mas independente disso, o Brasil, enfim, o país, o Estado, ele pode determinar um embargo, como, por exemplo, o Petro fez com carvão na Colômbia, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está pegando muito também, porque para o Brasil é uma exportação pequena, mas para Israel é bem relevante. A gente está falando de 9% do petróleo bruto, tem-se aí uma dúvida, mas pode chegar até 19% dos combustíveis, né? Então, é um grande abastecedor de Israel, então isso é uma das coisas. E a gente tem um tratado de livre comércio que foi assinado com Israel há muitos anos e que ele é responsável, por exemplo, pela entrada de vários produtos agrícolas, né, que a gente sabe que Israel produz as tâmaras israelenses, que são super caras e vendidas, enfim, que a gente sabe que são produzidas em território ocupado. E apesar desse acordo ele ter uma cláusula que a aduana brasileira deveria fazer esse controle, se são produzidas em território ocupado e etc., hoje em dia a gente não consegue mais fazer.
Primeiro porque nunca existiu um mecanismo para ser feito, isso foi colocado ali, mas na verdade nunca foi implementado, e ao mesmo tempo hoje é difícil dizer o que não é terra ocupada, né? Então, assim, na verdade, a gente está também trabalhando para que esse TLC seja revogado também, né? Que possa ser cancelado. Eu acho que essas são as principais, assim, os principais produtos de atenção, né, que a gente tem que ter. Existem outras atuações de empresas israelenses no Brasil, mas eu acho que o militar, o petróleo e essa questão dos produtos que vem via Tratado de Livre Comércio, tanto Brasil e Israel quanto Mercosul e Israel, são pontos de atenção. Muito obrigado. Obrigada, Andressa. Então, a gente vai encaminhando a nossa entrevista aqui para o final, né, em função do tempo. Recebemos hoje Andressa Oliveira Soares, advogada de direitos humanos e coordenadora para América Latina e Caribe do Comitê Nacional Palestino do BDS. Andressa, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Foi ótima conversa. Obrigada pelo espaço. E a gente está à disposição aí para qualquer dúvida, quem se quiser somar, procurem as redes sociais e entrem em contato, que a gente tem sempre muita gente animada querendo trabalhar. E temos muito trabalho para fazer. Isso. Ótimo. Obrigada mesmo, Andressa. Então, agora, Mohamed, André, últimas considerações para a gente encaminhar para o encerramento do programa. Não, foi um excelente programa hoje, o papo, a Andressa com muita informação sobre o BDS, uma entidade, um movimento muito importante, né? E agora a gente toma conhecimento aqui no Brasil, das suas atividades aqui no Brasil são muito importantes, e vale um alerta também, né, que a gente está numa campanha e precisa exigir que o governo federal e principalmente a Petrobras pare de fornecer petróleo e combustível para Israel e deixe de alimentar as armas, aviões e tanques que estão matando mais de 50 mil pessoas. É isso. Bom, eu quero ler o último superchat do Hussein Brasil. O Brasil pode produzir melhor que Israel, muito melhor que Israel, mas extremamente melhor que Israel. O Brasil ele precisa usar o poder do Estado para incentivar a indústria de tecnologia e a indústria militar, e ser exportador. Não precisamos nada de Israel, né? Nem sistema de governo, nem influência política, nem influência jurídica, nem influência econômica. Pro Estado genocida do Brasil. Esse é meu recado, Andressa, estamos contigo, conte com a gente. BDS realmente é muito importante, né? A gente precisa atingir onde mais dói, né, que é a economia do Estado. O Estado sentir que ele está sendo pária para o mundo, ele está sendo excluído do sistema econômico, ele precisa parar de existir, né, dentro dessa questão toda. A Gina Lúcia, né, falou do Carrefour, tem outras empresas nacionais que também fazem, que incentivam culturalmente, economicamente, né, Israel, né? Bruno, é contigo. Últimas notícias. Então vamos lá, gente, rapidinho. Selecionei 3 aqui para dar um certo panorama, tá? A primeira é o Ministério da Saúde de Gaza. Desde que foi rompido o cessar-fogo por parte do inimigo sionista, os números são impressionantes, tá? Ou seja, desde que voltaram os bombardeios e os ataques contra Gaza de forma direta. Isso dá uma semana, né? Foram 792 pessoas assassinadas dentro de Gaza, por bombardeio aéreo, a grande maioria, e 1.663 feridos. Então, vou repetir. Número de assassinados pelas bombas sionistas financiadas pelos Estados Unidos, 792 pessoas. Número de feridos e feridas em Gaza na última semana, 1.663. Agora, vamos para a Síria. O último ataque do Estado sionista na Síria, mesmo sob um governo que ainda não se pronunciou publicamente contra Israel. A fonte é o jornal
O portal panarabista libanês Al-Mayadin foi na província de Dara outra vez. Bombardeios do inimigo sionista assassinaram as 7 camponeses. 7 pessoas. Tá? Segundo as forças do inimigo, era uma patrulha ofensiva, não acolheram os comandos de parar, etc., e aí foram fuzilados. Tem outras fontes que dizem que foi bombardeio. Bombardeio aéreo contra a Síria continua, a escala é semanal, né? Essa aqui é a frequência. E aí, por fim, né, o vento que bate de um lado também bate de outro. A fonte é a agência Saba. A Saba é a agência iemenita. Colocando o seguinte: no último dia 15, os Estados Unidos bombardearam o Iêmen, assassinando as 53 pessoas. A resposta não tardou. No intervalo de 24 horas, foram lançados mísseis hipersônicos contra o aeroporto Davi Grum, que o inimigo chama de Ben Gurion, né? Grum porque é um polonês criado em Salônica, Ben Gurion é o apelido de colono dele. O aeroporto que serve a Tel Aviv ficou impossível de ser operacional em pelo menos 24 horas. E na mesma leva de contra-ataque, a Força Aérea Iemenita atingiu o porta-aviões USS Navix. Perdão, esquece. O porta-aviões Harry S. Truman, que é o que opera no Mar Vermelho, ele foi atingido e ficou avariado. Para a gente ter um pouco da noção, né, de que, por sorte... Não, tudo bem, a gente acabou aqui já. Para a gente não trazer só... são importantes os números de martírio, mas o volume de contragolpe, o volume de contra-ataque, o volume da resistência do mundo árabe é muito grande ainda. Ainda bem. Eu agradeço para quem ficou conosco até agora. Obrigado. Vamos para o encerramento. Obrigada, Bruno. Terminando, então, essa edição de hoje, o programa fica por aqui e esperamos vocês no nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e Genocídio. Boa noite. Bom, antes de encerrar, eu queria aqui agradecer a Regina Lúcia. Ela mandou um super sticker, R$50. Obrigado aí pela força, Regina. Um abração para você. Obrigado. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui perdido, é mole? Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, faça como a Regina Lúcia. Mande um Pix para a gente, está aí passando na tela. Lembrando que o Oriente Médio em Revista agora está no Instagram. Anote aí, @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que o nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Valeu e até a próxima!